Já. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao Web Studio Podcast. Esse é o 7º episódio, né, do nosso podcast e hoje nós temos um tema muito pertinente, pessoal. Então, mas antes de nós passarmos a falar acerca do tema, vamos começar com a apresentação. Sou o Flávio André, acho que já me conhecem, né? E vou pedir para o nosso convidado aqui se apresentar. Pois é, eu sou o Pedro Simão de Castro, portanto, sou da área de formador municipal, Ok. sou conferencista e sou enfermeiro de carreira e catequista da Igreja Católica. Ok. Também membro da Comissão de Moradores do bairro, do setor 7, do bairro Moreira. Ok. Então, pessoal, nós hoje vamos falar sobre um tema muito pertinente e tem a ver com a saúde. E nada melhor do que convidar alguém que entende acerca disso. Então, nosso tema de hoje é os vícios. Hoje vamos falar sobre os vícios. Começando com uma pergunta dirigida ao nosso convidado. Senhor Simão, o que são vícios? Na visão do Senhor Simão. Para nós, não podemos totalmente dar uma definição. Okay. Mas para mim dizer que vícios pode ser como um mal da sociedade. Um mal? Um mal da sociedade. Ok. Um mal da sociedade porque vícios têm prejudicar muito as famílias, Ok. o Estado em si, devido àquilo que ele acarreta. Ok. E, então, sabendo que vício é o mal da sociedade, né? Como o Sr. Simão disse agora, quais são os tipos de vícios que existem? São vários. Podemos contar o alcoolismo, Ok. o fumo, o vício da sexualidade, Ok. enfim, são vários. São vários vícios. Quais são as causas desses mesmos vícios? Bem, nós podemos talvez dividir o tipo de vício antes de entrar nas causas. Ok. Podemos falar primeiramente do alcoolismo. Sim. O alcoolismo, seus problemas são relacionados com vários crimes, acidentes, mortos por intoxicação, etc. Ok. Portanto, seus efeitos sobre o organismo, nós podemos definir aquilo, podemos dizer que ele aumenta o volume do fígado. Ok. O alcoolismo. O alcoolismo Aumenta o volume do fígado. Ok. Portanto, os resíduos do álcool também pode destruir as células do fígado, provocando aquilo que é inflamação do fígado. E essa inflamação é muito perigosa, muito perigosa. O que depois vamos notando? Os olhos da pessoa que tem esse problema de alcoolismo, quando atinge com a inflamação do fígado, os seus olhos ficam totalmente de cor amarelada. Okay. E a pessoa pode entrar em estado de coma. E a razão que é mais perigosa. Portanto, a destruição das células também pode levar a uma lesão do fígado. Então quer dizer que o vício do álcool é o vício mais perigoso? Não vamos dizer que é um vício mais perigoso. Ele é um dos vícios mais perigosos ainda. Ok. Portanto, esse vício também pode provocar a lesão do fígado, que nós vamos denominar como cirrose hepática. A lesão do fígado. Grave, e essa doença é incurável. Portanto, o álcool também, como pode nos levar ao apalo digestivo, né? Pode provocar a gastrite, que é a inflamação do estômago, pode provocar a úlcera, pode também provocar a diabetes e é causa de contribuição para o aparecimento do câncer da língua, o câncer da faringe, o câncer do esôfago, o câncer do estômago e o câncer dos intestinos. Tudo isso, o vício no álcool é o causador do álcool. Então, pessoal, parem de beber. Portanto, o álcool também, o alcoólatra, nesse caso, pode sofrer frequentemente de pressão alta, que é chamada atenção alta. Okay. Você vai ao médico, medir a tensão está cada momento sempre alta devido ao álcool. Okay. Mas desculpa só, não esqueça o que eu vou falar. Eu pensava que a tensão alta dá-se através do uso constante de sal. É uma das causas. Uma das causas? Uma das causas. O álcool... o maior inimigo do coração é o sal. Quando é demasiado. Okay. Quando é demasiado, isso de fato provoca a hipertensão arterial. Okay. Pode afetar
do coração. Portanto, o álcool em algumas pessoas pode provocar obesidade. Ok. Garganta, Porque devido ao açúcar. às calorias que contém. Ok. Pode provocar obesidade. E em outras pessoas o álcool pode produzir o quê? Magreza. Ok. A pessoa fica magrinho e automaticamente perde energia, sente muita fraqueza, que nós não podemos determinar como astenia física. Por quê? Porque faz perder o apetite. A pessoa alcoólatra muitas das vezes não come, não tem apetite. Portanto, todo alcoólatra tem pouca resistência. Todo alcoólatra tem pouca resistência às infecções. É propenso a contrair qualquer doença que aparecer. Então quer dizer que o álcool, além de deixar as pessoas ou magras ou obesas, também diminui a imunidade do corpo. Diminui a imunidade do corpo, também anemia. Anemia, ok. E automaticamente pode provocar o quê? O envelhecimento precoce. Antes de chegar ao seu tempo de envelhecimento, você já está cansado, já está velho. Já está velho. Temos visto muitos jovens com esse problema hoje em dia. E o Sr. Simão, o nosso convidado, né, acabou de citar que alguns vícios, nesse caso o álcool, o fumo e droga, tem vários tipos de droga também. Ok. E quais são as consequências de alguém que fuma constantemente? O fumo, hoje podemos dizer que é o fator que mais provoca doenças e morte no mundo. O fumo? Sim, o fumo. O fumo pode causar, especialmente no câncer no pulmão, que é a própria poluição do ar. O fumo? O fumo. É mais prejudicado que o álcool. Sim, eu ouvia pessoas a dizerem o seguinte, se nesse caso, né, eu estou a fumar aqui, um exemplo, estou a fumar aqui, e o tio Simão está do meu lado, o tio Simão está a fumar mais do que eu. Sim. Tipo, mas eu nunca vi, nunca achei sentido nessa frase. E realmente, será que o Simão pode explicar mais? Porque geralmente o elemento que fuma, ele inala o fumo e solta. Okay. E esse fumo, quem está ao lado dele, vai inalando, desde que ele não consegue, não sabe como expirar, como extrair o fumo. Okay. Então o fumo penetra até dentro dos pulmões, dentro do organismo dele e vai lhe prejudicando muito mais. Portanto, a fumaça do cigarro, por exemplo, nós podemos contar que existem mais de 3.000 substâncias químicas dentro do cigarro. Mais de 3.000 substâncias químicas, ou então posso considerar como venenos, e esses venenos vão matando a pessoa lentamente. Na medida que vai fumando, então a pessoa vai morrendo lentamente, vai reduzir o tempo de vida. Suponhamos que Deus te dê a viver cerca de 70 anos, mas cada momento que vai fumando, você vai reduzindo a sua vida. Okay. Então essa pessoa vai morrer lentamente. Dentro dessas substâncias químicas, também vamos encontrar muitos gases e muitas partículas que prejudicam o organismo. Okay. Além da própria nicotina, que é um produto, um líquido que contém mais folha de tabaco, que também é prejudicial e veneno para o ser humano. E quanto às pessoas que utilizam a famosa cannabis, né? Como é conhecida na nossa sociedade, a lhamba. Eu já ouvi dizerem que a lhamba também tem propriedades medicinais. Bem, nessa parte não fiz ainda devidamente estudos para saber se tem propriedade medicinal ou não, mas que eu saiba que também é chamado maconha. Sim. Deriva de uma planta cannabis sativa que causa muitos efeitos nocivos na vida do homem. Portanto, ele provoca ansiedade, perca de controle, por exemplo, da pessoa, pode diminuir a capacidade de aprender, também pode provocar confusão mental, perda da noção do que está a fazer, quer dizer, a pessoa perde no tempo e no espaço. Pode provocar também o quê? A insegurança, que pode chegar ao pânico, tanto a maconha ou a lhamba, né? Produz a cannabis. No organismo é contado que pode se determinar que ele pode durar mais de 4 semanas para o corpo se livrar dessa substância ativa. A cannabis? Cannabis. Ok. Então é uma substância perigosa também.
Então, uma pergunta mais voltada para a sociedade angolana, ou para os jovens angolanos, nesse caso, né? Qual dos vícios é mais predominante na sociedade angolana? Os vícios mais predominantes na sociedade angolana, nesse procedimento, podemos dizer que talvez podemos definir os dois, tanto o álcool como a liamba. Ok, são os vícios mais predominantes. Ok, então, o que é que pode-se fazer para evitar, né? Evitar esses vícios? Ou qual é a solução para esse problema, sabendo que vícios causam problemas? Primeiro, estudar as causas. Primeiro, para nós, estudar as causas. Okay. Nós temos aqui, podemos dizer aqui, diversos motivos que levam os jovens a consumir as drogas. Em primeiro lugar, temos que refletir a pressão do grupo. Pressão do grupo? Está dentro do grupo, então está sendo pressionado, os outros estão a fumar, você não tem aquela pressão. Okay. A curiosidade. As jovens que são curiosos. Curiosidade matou o gado. A ansiedade. Okay. A vontade de ser autoafirmado. E alguns até talvez é por revolta aos pais, contra os pais. E outros é por fuga à realidade. Agora, o que temos que fazer para evitar que os serviços possam, para ver que esses serviços possam reduzir na nossa sociedade? Nós o que temos que fazer exatamente, primeiro, é nós próprios não contribuirmos para que os vícios se proliferem. Ok. E como é que nós podemos fazer para contribuir com que os vícios não se proliferem? Como é que posso dar conta que alguém é viciado? Né? Vamos saber que alguém é muito viciado ao álcool ou então ao vício. Ao fumo. Primeiro vamos saber a preocupação dos amigos, quer dizer, o elemento procura muito esses amigos que têm o hábito de beber. Ok. É uma das causas. Segundo, a perca de memória sob o efeito da bebida ou do fumo. Quer dizer que aquela pessoa que bebe esquece o que faz. Esquece o que faz quando está bêbado. Sim, senhor. Okay. Terceiro, beber muito de uma só vez. Ou fumar muito cigarro, muita maconha, muita liamba de uma só vez. Muita dose. Okay. Para os alunos, faltar às aulas ou então para os trabalhadores faltar ao serviço, porque bebeu. Fumou, ok. Depois, pessoas que têm a capacidade para dirigir o automóvel depois de beber. Que se ele pode beber, pode ficar de que forma, se esquecer que ele próprio existe, mas já tem a capacidade de conduzir o automóvel. Mesmo uma distância de 10, 15, 20 km. É porque já está habituado com aquela sensação. Sim. Okay. Depois, muitas vezes vamos ver também o elemento sempre tem problemas com a justiça. Sempre tem problema com a justiça. Nesse caso, quando usa, quando fuma ou bebe, faz coisas que estão fora do normal. Problema com a justiça. Okay. Quarto, pessoas que dizem que vou beber, vou fumar para fugir dos problemas. Enquanto que você nunca fez problemas, estás aumentando os problemas. Depois, achar que o álcool é um bom medicamento, ou o fumo é um bom medicamento, conforme a pergunta que fizeste, que a maconha muitas vezes tem uso medicinais. Sim. Então, fazendo aquilo, praticamente, nós vamos notar logo que o elemento é viciado ao cigarro, é viciado ao fumo, ou é viciado à bebida. Ok. Então, o Tessimão acabou de citar algumas propriedades, né, de pessoas que são viciadas. Nesse caso, a pergunta que não se cala, que nós eu e os rapazes de lá da produção já fazíamos uns para os outros, é a seguinte: será que os vícios de antes, ou os vícios dos anos 80, 90, 70, são idênticos aos vícios de hoje em dia? Olha, nos anos 70, nos anos 80, nós podemos dizer que a nossa leva tivemos uma educação muito forte e nós praticamente respeitávamos daquilo que a educação dos nossos pais. Okay. Respeitávamos a educação dos pais. A educação era mais... Havia assim elementos que bebiam, mas eles respeitavam os pais. Então, quer dizer havia elementos que fumavam, mas respeitavam os mais velhos. Okay. Então quer dizer que os elementos que fumavam antigamente, lá nos anos 80,
nos anos 70, não eram propriamente viciados. Eram mesmo viciados, mas eles respeitavam, sabiam que não, aqui tem mais velho, não posso fumar. Não posso aqui, fumar. perto dos mais velhos. Ok? Não posso fumar aqui perante o público. Muitos querem fumar cigarro, muitas vezes até ir até a casa de banho, fumar na casa de banho. Ok. Então, talvez a regra é essa, fumar. Mas hoje já é diferente do que nós Já é bem normal, já está notório normalizado. jovens perante na rua, na via pública, a fumar a lhamba, que não tem medo das autoridades, não tem medo da comunidade, que não sabe perfeitamente que isso pode vir levar o cabo da sua própria vida. Ok. Sabendo que os vícios é tudo que nós usamos com muita frequência, que depois nos torna dependentes, é isso, né? Pessoas que usam telefones constantemente, assistem televisão constantemente, jogam muito videogame, também são viciados. É um vício. Em que área nós podemos classificar esses vícios? Porque não vamos falar que também é um vício nocivo. Alguém que... Pode prejudicar, sim, pode prejudicar a memória, porque, por exemplo, muitos dos alunos que estão na formação acadêmica, mas esquecem de pegar os livros, esquecem de pegar os cadernos para revisar as matérias, então é mais... Então quer dizer que não existe vícios bons? Não, todos os vícios são nocivos. Todos os vícios são nocivos. Quando já se torna vício já é algo bad, já é algo mau. É a razão que eu defini que é o mal da sociedade. Mal da sociedade, ok. Então, tem mais uma pergunta. Qual é o gênero, hoje em dia, qual é o gênero que mais se volta aos vícios? Sabendo que antigamente eram mais os rapazes. Tipo, era algo notório. Eram mais os rapazes que se voltavam nos vícios. Mas hoje estamos a notar que está a haver mesmo já uma normalidade com mulheres a usarem também os vícios. O problema maior é que, nesse momento, há igualdade de gênero. A igualdade de gênero? A igualdade de gênero. Quer dizer que, antigamente, os homens que bebiam mais, que fumavam mais também. Fumavam mais também. Hoje, as mulheres também querem equalizar, não é? 50%, 50%, 50-50. Então, se o homem bebe 2 cervejas, a mulher também quer beber 2 cervejas. Às vezes 4 ou 5 cervejas. Okay. Nós, principalmente no notório na sociedade, no palco da vida, vermos mulheres, com 2 mulheres a consumirem uma grande cerveja. Uma mulher consumindo uma grande cerveja. A consumir uma grande cerveja. Isso. Há o homem, de vez em quando, a consumir uma grande cerveja, são 4 ou 6 homens. Ok. Então, pessoal, acabamos de fazer a última pergunta, né? Aquela que foi a última pergunta. Vamos agora pedir ao Sr. Simão para dar algumas recomendações para as pessoas que usam, ou para as pessoas que têm vícios e para as pessoas que não têm vícios. Hoje eu posso dizer que, primeiro, os nossos irmãos viciados, por exemplo, não é? Sim. Com muita determinação e esforço e apoio à dependência, portanto, essa dependência pode ser superada. Pode ser superada. Como? Quer dizer que os vícios podem ser superados? Podem ser superados. Okay. Quando a pessoa decide tomar drogas, por exemplo, quando a pessoa decide tomar drogas, ela tem que ser mal. Mas, com a ajuda dos especialistas, encaminhar esse elemento numa das clínicas especializadas, com a ajuda de toda a sociedade, a pessoa pode ficar livre. E também, dependendo da sua vontade, porque a vontade e a faculdade é mestre de cada um de nós. Mas desculpa só, Simão. A pessoa viciada, né, pode ficar livre dos vícios a 100%, tipo livre, porque eu já vi pessoas que eram viciadas, foram nas clínicas de reabilitação, ficaram lá um bom tempo, acho que por aí uns 7 anos ou 6 anos, é o máximo ou mínimo, e quando voltaram, fizeram apenas 2 meses aqui, né, na sociedade, assim, livre, voltaram de novo no vício. O problema maior é que a parte mais difícil no homem é a decidir-se por si próprio. Ok. Decidir-se por si próprio. É necessário que eu tome a decisão de mim próprio, que eu quero deixar de fumar. Sim. Bem, o que nós temos notado? O que eu tenho visto? Olha, quando nós nascemos na frente da nossa mãe, sim, passamos um tempo a associar a mamãe na sociedade da mamãe. Estamos associados, mas houve um momento que a mamãe e o papai determinaram que tem que deixar. Não pode mais mamar, não pode mais associar. Então,
De facto, é um sofrimento enorme. Durante 1 ou 2 meses que a criança sofre, sente, mas depois habitua-se. Habitua-se porque afinal é uma decisão que os pais tomaram que você facilmente decide social. E outro auxílio que eu daria, outra contribuição que eu daria para que a pessoa deixe de fumar, deixe de beber, deixe de vícios, além da sua determinação própria, é pedir a ajuda de Cristo. Ok. Porque a palavra de Deus diz que se o Filho do Homem vos libertar, sereis libertos em tudo. Então, pedir a ajuda de Cristo, quando você quer deixar de fumar, quer deixar de beber, pedir a ajuda de Cristo, Cristo está sempre pronto para ajudar, para poder auxiliar. Ok. Portanto, na visão bíblica, nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Okay. Tanto quem destrui o templo do Espírito Santo também será destruído. Então, se dentro da igreja nós não conseguimos fumar, não conseguimos beber, por que temos que sujar e estragar o nosso templo, o templo do Espírito Santo, a nossa alma, que é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita? Então, se nós continuamos a beber e esse templo do Espírito Santo a danificar, significa dizer que estamos a provocar a nossa própria morte. Okay. E a outra parte da Bíblia também diz que os impuros não herdarão o reino de Deus. Então, quando alguém está viciado em drogas, em fumos, em si, esse elemento é impuro. Então é preciso que haja purificação. Mas para esse efeito é preciso que a sua determinação, você decide e entrega a sua vida a Cristo, pedindo ajuda a Cristo, e automaticamente serás melhorado por Cristo. Ok. Eu tenho uma questão, Simão. Dizem que os comprimidos que nós usamos normalmente são considerados também drogas, né? São drogas. Há pessoas que se viciam em tomar comprimido. Por isso que o elemento não pode tomar medicamento à toa sem por prescrição médica. Porque quais são as causas? Se tipo alguém sem prescrição médica tomar comprimidos, fazer uso de comprimidos? Olha, depende das substâncias deste tal medicamento. Ok. Depende das substâncias desse tal medicamento. Porque quando se toma de uma forma empírica, de uma forma com não prescrição do médico, okay. Muitas das vezes nós podemos pensar que estamos a curar a doença, mas de vez em quando estamos a aumentar a doença. E não só, eu considero o medicamento que é mais perigoso, o medicamento é mais perigoso em relação à munição, a uma bala. A uma bala? Uma bala. Oh. Ela mata mais rápido em relação à munição. Em relação a uma bala. Por isso que para tomar medicamento é preciso ir ao médico, o médico fazer a sua prescrição. Okay. Sem prescrição médica não é aconselhável o paciente ou alguém tomar os comprimidos. Sim, mas eu já vi, né, em alguns documentários de pessoas dizendo que tomam comprimido mesmo não estando doente. Isso é prejudicial. Aí já é viciar o organismo. E amanhã essa pessoa está doente, o médico precisa receitar uma medicação para essa doença, desde que o corpo já está viciado com aquele medicamento, não faz efeito. Okay, se torna também um vício. É um vício. Ok. Então, pessoal, esse foi o nosso 7º episódio do podcast. Muito obrigado por te manteres aí. Como havia esquecido, não esquece, inscreva-te no canal, deixa o like e deixa o teu comentário aí na barra dos comentários para dizeres o que achaste do nosso podcast. Muito obrigado, pessoal, por essa ajuda que tem nos dado e vamos!